Bom, vamos tentar então aqui responder essa sua pergunta, porque assim, não dá para dizer só uma característica, né? Nós temos que apresentar algumas características, tá? E a primeira característica que é essencial para você ser um bom escritor é você ser um bom leitor. Não adianta você querer se tornar escritor se você não é um excelente leitor. Então, se você não tem um hábito de leitura, ou se você só lê porcaria, compreendeu? Se você só lê história em quadrinho, se você não está habituado à leitura dos clássicos, não adianta nem começar. Bom, mas um escritor também precisa ser capaz de, pensando que você está se referindo a um escritor de ficção, né? Precisa ser capaz de escrever boas histórias, de construir narrativas que sejam envolventes, que seduzam os seus leitores, né? E aí eu não estou dizendo que a sua narrativa precisa ser sempre um amontoado de peripécias enlouquecedoras, né? Para prender a atenção do seu leitor. Não, a sua literatura pode ser uma literatura mais intimista, mas de uma forma ou de outra ela precisa ser capaz disso. Contar uma história envolvente, que prenda a atenção do leitor, tá? Agora, como é que você cria uma história envolvente? Você cria uma história envolvente se você tiver a capacidade de descrever, né, cenas, sentimentos, emoções, pensamentos, lugares, personalidades, né, de maneira que também seja envolvente, né? Quer dizer, isso é fundamental. Se você não tiver essa capacidade de detalhar as coisas, né? De dar vida às coisas, né? Quer dizer, de dar vida, inclusive, a personalidade de um personagem, por exemplo, que é frio, que é impessoal, né? Isso é importante. Agora, você também precisa conhecer as técnicas da escrita, né? Então, assim, como é que você constrói um bom diálogo? Quais as características de um bom diálogo? Você precisa saber quais são, né? Como é que você vai trabalhar o transcorrer do tempo na sua narrativa, né? Você precisa conhecer as técnicas que existem para fazer isso. Há várias formas de lidar com o tempo numa narrativa, né? Quer dizer, de quem é a voz que vai contar a sua história? Como é que você vai escolher a voz que narra a sua história? Você precisa conhecer os tipos de narradores que existem. Compreendeu? Outra característica essencial do escritor é conseguir ler o próprio trabalho de forma crítica, né? Quer dizer, isso com treino se consegue. Você consegue começar a descobrir quais as suas qualidades e quais os seus defeitos. Onde você precisa se aperfeiçoar. Onde você é bom no que você faz. Tá? Mas sem isso, sem essa capacidade, né? Quais são os seus cacoetes linguísticos, por exemplo? Você sabe quais são? O bom escritor conhece, tá? Então, essa também é outra habilidade fundamental. Ser o seu melhor crítico. Bom, e por fim, você precisa ter consciência de uma coisa, meu caro. Escrever é um trabalho cansativo, tá? É um trabalho cansativo. As pessoas acham que escrever é sentar na escrivaninha, olhar pela janela o sol no poente
sonhar e colocar os sonhos no papel. Né? Ou é ficar esperando a fada madrinha dos escritores vir bater na sua janela para ditar o texto mágico para você. Tudo isso é mentira. Tá? Escrever é um trabalho, é um ofício, é uma profissão. E então você precisa ser apaixonado por isso, porque é o que você vai fazer todos os dias. Tá?